Olá, acadêmicos e acadêmicas dos cursos de Administração e Processos Gerenciais. Eu sou o professor Rodrigo Monteiro e estamos agora na nossa primeira aula do projeto Estatística, Gestão e Tomada de Decisão. Aula essa que terá como objetivo trabalhar a estatística na administração, ou seja, como que você vai aplicar essa ferramenta na sua vida profissional, especificamente em um ponto que nós vamos falar posteriormente com mais detalhes, que é a tomada de decisão. Como eu disse na nossa aula de abertura, a estatística está presente em todo momento na sua vida. Você pode perceber ou não perceber. E vou dar dois exemplos, vou retomar da abertura e vou explicar um pouquinho melhor. Por quê? Quando eu falei na nossa aula de abertura sobre a questão da curva de contágio e como que os gestores públicos tomavam ações públicas para achatar essa curva, as medidas de fechar comércio e coisas afins, eram tomadas baseadas na percepção de que as informações obtidas mostravam que havia um aumento muito acentuado da contaminação. E a partir desta informação, eles tomavam as suas decisões. Eu não sei se você chegou a se perguntar, mas de onde vinham as informações? De diversos órgãos que coletavam os dados nos hospitais públicos e privados e a partir deles construíam tabelas e gráficos. Até hoje também é muito comum nós vermos nas redes sociais as prefeituras lançando gráficos com o percentual de ocupação de leitos de UTI. Você deve ter visto recentemente ou nos últimos meses esse tipo de gráficos mostrando que tais hospitais privados tinham tantos por cento de leitos disponíveis, públicos tantos por cento. Aí criou-se um hospital específico, uma ala da UTI específica com leitos para quem estava com Covid e um nível mais elevado. Qual que é o fundamento disso? É que essas decisões dos gestores públicos eram tomadas a partir das informações. Ou seja, é impossível você tomar decisão sem ter informação. Concordam? E a pergunta é, como que eu faço para ter informação? Você, administrador, você, gestor, na sua vida profissional futura, ou quem sabe até atual, você tem fundamentos dentro da sua empresa que lhe vão gerar dados. E é a partir desses dados que você vai construir gráficos e tabelas e informações. A questão é o quanto você domina dessa arte, dessa ciência que é a estatística, para produzir boas informações. Porque fica aquela questão, como que eu posso tomar uma boa decisão se a minha informação é ruim? Se a minha informação é distorcida? Se o que eu mostro para você não condiz com a realidade? Vamos pegar o exemplo das curvas de contaminação. E se esses gráficos fossem mal elaborados? Não estou dizendo que foram, estou dizendo e se as decisões dos gestores públicos seriam mal direcionadas, porque tiveram um fundamento informacional errado. Então, o ponto é, como que eu quero tomar boas decisões? Se tiver boas informações. E a estatística está aí para isso. Volto ao exemplo. Se você vai viajar no fim de semana, você olha a previsão do tempo para ver se vai chover. Isso é estatística. Quando você faz uma pesquisa e verifica intenções de voto para, quem sabe, influenciar o tipo de decisão a ser tomado, isso é estatística. Quando você olha um gráfico mostrando a ocupação de leitos de UTI, isso é estatística. Então, você usa a estatística a todo momento, sem sequer perceber. E você, enquanto administrador, enquanto gestor, você vai usar a estatística para planejar a obtenção de dados, interpretar dados e analisá-los a fim de tomar decisões. E este aqui é um ponto que eu vou enfatizar muito ao longo do nosso projeto, que é tomada de decisão ou tomar decisão. Então você, enquanto gestor, você, enquanto administrador, vai usar muito a estatística para tomar decisões. E aqui uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: é fácil mentir usando a estatística, difícil é falar a verdade sem usar a estatística. Este é o primeiro ponto da frase, é fácil mentir usando a estatística.
Vivemos em uma época da informação de fácil acesso, só que a informação muitas vezes está distorcida ou não é conectada com a realidade, o que nós chamamos de fake news. É fácil ou é possível eu distorcer dados e através desses dados distorcidos construir informações erradas que influenciarão em decisões erradas. Na nossa terceira aula eu vou trazer um gráfico que foi exposto em rede nacional que estava errado, mas que passou uma informação muito errada sobre o ponto que era inflação que estava sendo tratado. A minha pergunta e a minha provocação para você é a seguinte: você, enquanto profissional, você quer criar dados, informações erradas? Você, enquanto decisor, quer tomar decisões baseadas em informações erradas, equivocadas? Penso que não. Penso que você quer tomar decisões acertadas. Por isso, a estatística é fundamental. E aqui vem a segunda parte da frase. Difícil é falar a verdade sem usar a estatística. Por quê? Porque, em essência, a estatística é uma ciência de tratamento e análise de dados. E são os dados que são a matéria-prima da informação. E sem esse processo de transformação de dados em informação, não tem como você tomar decisões. Então, que fique claro isso para você. É muito difícil você tomar boas decisões ou é muito difícil você falar a verdade sem usar a estatística. Assim, a estatística é uma ferramenta que lhe ajudará, enquanto profissional, que eu já salientei, e vou salientar muito para que você perceba a importância do nosso projeto de ensino, tomada de decisão. Mas, professor Rodrigo, por que você enfatiza tanto isso? Porque decisão é uma coisa que você vai ter que tomar diariamente na sua vida profissional. Você já toma enquanto indivíduo, nas suas relações familiares, em todos os contextos que você vive. Mas enquanto profissional, as suas decisões influenciarão de forma muito forte os resultados da empresa. Você pode pensar, mas o meu cargo é pequeno, a minha decisão não influencia tanto. Influencia. Um pequeno erro cometido repetidamente vai gerar problemas para a empresa. E nós queremos que você saia da formação como um profissional de excelência, não só conhecendo teorias e conceitos que são importantes, mas que você também saiba gerar e tomar boas decisões. Por isso que é tão fundamental que você saiba lidar, ainda que com o fundamento, com a base da estatística, para gerar ou obter informações. E aqui entra a ciência estatística, ou a estatística enquanto método científico, porque a estatística é uma ciência, e a ciência, por definição, é método. É eu pegar um processo ou um problema, segmentar, trabalhar em cada uma dessas etapas, dessas subetapas, e sair de um ponto A, que eu tenho um problema, para um ponto B, onde eu tenho uma solução ou uma melhora em relação ao ponto A. E o que é muito interessante é que esse método estatístico, ele conversa de forma muito próxima com a questão do processo de tomar decisão, que veremos na nossa quarta aula. Veremos que são etapas muito parecidas. Por isso que você, enquanto administrador, usa a estatística para tomar decisões, porque são áreas que se conversam de forma muito próxima. E pensando na questão do método estatístico, são 6 pontos que definem tal metodologia científica. O primeiro ponto é definição do problema. Por que é importante você saber qual que é o problema? Porque ele vai definir todo o processo futuro para que você possa trabalhar e resolvê-lo. É aquela ideia famosa do livro Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa frase, para você, não funciona. Para você, profissional, não funciona. Você tem que saber exatamente de onde você está partindo e exatamente para onde você quer chegar. Então, é fundamental que o problema central seja bem definido para que, a partir dele, todo o processo estatístico, metodológico e também decisório seja feito sabendo de onde está se saindo e sabendo ou tendo uma orientação
para onde se quer chegar. O segundo tópico é planejamento do processo. E aqui é muito importante. Por quê? Porque quando você define um problema, você tem que ter recursos para resolvê-lo. E não se enganem, recurso não é apenas dinheiro, recurso também é tempo. Vamos pensar hipoteticamente, você está na sua empresa, o seu líder, o seu chefe, te dá uma planilha com 30 mil linhas e te diz o seguinte: eu quero isso aqui tabelado daqui 10 minutos. Você não vai conseguir. O seu chefe te pede uma pesquisa de mercado com pesquisa na rua para os próximos 2 dias. Pode ser que você não consiga. Então, você tem que ter o planejamento de como você vai elaborar todo o processo para a resolução do nosso problema. Então, você tendo um problema claro, bem definido, objetivo, o que você tem que resolver, você vai planejar os seus recursos para que você possa, de fato, resolvê-los em termos de tempo e também, às vezes sim, às vezes não, mas o dinheiro, o recurso monetário que você vai gastar para poder resolvê-lo. Após isso, coleta de dados. E aqui um aviso muito importante. A coleta de dados, ou na fase da coleta de dados, você tem que ter muita atenção. Todas as 6 etapas que vão compor o nosso método estatístico são muito importantes. Porém, se você coletar dados ruins ou se você não obter bons dados, você vai comprometer tudo que vem na sequência. Então, saiba e tenha muito cuidado que é nessa parte que você vai lá e vai obter os dados primários, secundários. Vamos falar um pouco sobre isso nos próximos slides. E a partir desses dados que você vai trabalhar na estatística para gerar informação. Então, muito cuidado. Após coletar os dados, você vai organizar. Porque se você pegar uma planilha, como eu disse no exemplo, com 30 mil linhas, com 15, 20 colunas, são complexas. Você obteve a planilha, você obteve o dado bruto. Agora você tem que organizar esses dados para que esses dados possam, de fato, ser trabalhados e gerar informação. A próxima etapa, e a penúltima, é a apresentação dos dados. E é aqui que vai entrar de forma muito expressiva as aulas 2 e 3 do nosso projeto, que é a criação de tabelas e a criação de gráficos. Porque quando você obtém os dados, quando você trabalha esses dados, você tem que apresentá-los de uma forma simples, de uma forma concisa, que todos possam entender. Porque muitas vezes o seu líder, o seu gestor, o seu chefe, ou mesmo você, não necessariamente terá todo o conhecimento estatístico. Só que uma tabela e um gráfico são muito elucidativos, são muito explicativos. Voltando ao exemplo da curva de contaminação. Qualquer pessoa que olhasse aquela curva entendia que nos picos era uma situação difícil. Quando esse pico reduzia ou achatava-se esse pico, as condições melhoravam. Então, quando você vai apresentar os seus dados, você vai aplicar a estatística descritiva, que é uma das 3 grandes áreas da estatística, para gerar informação de forma que qualquer um, ou que a maioria, possa ler e possa entender aquilo que está vendo. Por fim, a análise e interpretação dos dados. É quando você vai dizer o seguinte: a partir do meu problema, a partir dos dados que eu procurei, que eu consegui, que eu organizei e que eu apresentei, eu vou tomar essas decisões, ou vou tomar tais decisões. Então percebam que são 6 etapas a partir de uma ciência que se propõe a analisar e interpretar dados. E você, enquanto gestor, pensa comigo, na sua vida profissional, você não vai ter um problema na sua vida financeira, enquanto gestor, ou no financeiro da empresa, especificamente. Você não vai ter que planejar como resolver, você não vai ter que obter os dados para poder resolver, você vai ter que organizar, apresentar e tomar sua decisão. E é por isso que a estatística ela é tão prática e tão útil, porque ela se correlaciona de forma muito forte com todas as etapas que você, gestor, e você, administrador, encontrará na sua vida profissional lá no mercado de trabalho. Agora, vamos trabalhar um pouco mais cada uma dessas etapas. Primeiro, definição do problema. Qual problema tem que ser resolvido?
É o que eu disse, se você não sabe de onde você está saindo, você não sabe para onde você vai. Uma analogia muito interessante é pensar dois carros em uma estrada e algum carro toma um desvio à direita ou à esquerda, muito pequeno, com uma pequena inclinação. No começo do percurso, os carros estarão próximos. Passado alguns quilômetros, o carro que pegou o desvio vai estar muito longe da pista do caminho correto. O ponto é justamente esse. Se você começa errado, você termina errado. Então, saiba qual que é o problema e aqui um ponto fundamental, a correta definição do problema. Não é um problema que você quer resolver, não é um problema que você acha mais fácil resolver, é o problema que você tem que resolver. Ok? A partir disso, vamos planejar. Com o problema definido, como resolvê-lo? E aqui temos 5 orientações, que são conhecer o assunto do objeto. Se você trabalha e você tem que tomar decisão, é interessante que você conheça o assunto ao qual você tem que tomar a decisão. Aqui você tem que levantar a informação. Então, se você vai tomar uma decisão no seu setor, é mais fácil. Se você for trabalhar como um consultor, chegar em uma empresa que demande de você informações para uma decisão, pesquise, conheça um pouco do assunto, não tente aprender ou não tente fazer baseado no que você acha, mas estude para conhecer um pouco mais do assunto. Quais perguntas devem ser respondidas? Isso a partir do problema, e é por isso que é fundamental que você saiba o problema que você está lidando. Encontrar boas fontes de dados, que vai ser o nosso próximo slide. Estabelecer custos e prazos para a realização da pesquisa e definir o cronograma. É questão do planejamento. Como que eu faço algo se eu não sei o tempo que eu tenho, o período que eu tenho, o valor pecuniário, financeiro que eu vou ter que despender para resolver esse problema? Porque se eu não planejar, eu não consigo resolver, ou seja por falta de tempo, ou seja por falta de dinheiro, ok? Coleta de dados. Feito o planejamento, você vai ter que obter os dados. E são duas as principais fontes de dados. Dados primários e dados secundários. O que são dados primários? São dados que você mesmo obtém. Você é a primeira pessoa a obter. Por isso, primário. Comum em questionários, pesquisas, entrevistas e estudos de caso. E dados secundários. O que são dados secundários? São dados que outra pessoa gerou e você está apenas retrabalhando ou trabalhando em cima deles. Governos, empresas, livros, artigos, registros, websites são fontes de dados secundários. Um exemplo, quando falamos em pesquisas socioeconômicas no Brasil, o que pensamos? IBGE, certo? O IBGE fornece diversas informações sobre diversas áreas do ambiente econômico e social brasileiro, mas temos diversas outras, PNAD, IPOF, PNS, temos no Paraná o IPARDS, que eu trouxe para vocês e vou mostrar nas próximas aulas informações do IPARDS para vocês conhecerem um pouco mais da economia paranaense, aplicando a estatística. Então, os dados são ou primários, que você obtém, ou secundários, que você pega de outra fonte e trabalha em cima deles. Também, pensando em termos de coleta de dados, só para acentuar o que eu já disse, muito cuidado com os dados. Eles podem, e eu vou afirmar, eles vão comprometer os seus resultados. Então, dados condizentes com a realidade irão gerar, com uma boa estatística, informações condizentes com a realidade. Logo, a decisão a ser tomada será tomada baseada na realidade da empresa ou da região, não importa o que você está estudando. Dados ruins vão distorcer todo o resto, vão distorcer a estatística, vão distorcer as informações e vão distorcer os resultados dessas decisões. Então, muito cuidado na obtenção de dados. Qual que é a importância de uma boa coleta de dados? São 5 aspectos interessantíssimos. Primeiro, acerto na tomada de decisão. Por quê? Porque se você tem uma boa fonte de dados, você vai acertar na sua decisão. Acertar, sim, as chances de você tomar boas decisões são melhores.
probabilisticamente falando, é mais fácil você tomar boas decisões baseado em boas informações do que você tomar boas decisões baseado em falsas informações. Se você acerta a sua decisão com muita frequência, ou você tende a acertar mais do que errar, você vai ter um progresso contínuo da empresa. E não só da empresa, sua enquanto profissional. Você vai ser um profissional engajado, de excelência, acima da média, porque você é capaz de fornecer uma base de conhecimento sólido, mediante a estatística, para que as boas decisões possam ser tomadas. Progresso contínuo gera vantagem competitiva. Por quê? Porque é uma empresa que está na frente do mercado, porque sabe tomar decisões. E um ponto que eu acho interessantíssimo é a antecipação aos acontecimentos. Uma empresa que toma boas decisões, que sabe gerar informação e sabe trabalhar com essas informações, consegue se antecipar a diversos fatores. Claro que não 100%, o mundo há o risco de forma frequente e há muita incerteza. Porém, você consegue ter vantagens em termos de análise de cenários, porque você tem um bom conhecimento e uma boa fonte de informação, porque são baseadas em uma boa estatística e em uma boa busca e coleta de dados. Feito a questão da coleta de dados, você vai organizar. E aquela ideia bem interessante de você minerar e depois você lapidar. Então você obtém, é como se fosse na natureza, metais preciosos, pedras preciosas, você tira bruto, lapida, trabalha, melhora e a partir desses dados brutos, dessa informação bruta, você transforma em informação útil. Após isso, você vai apresentar os dados e é aqui que entra a utilização de tabelas e de gráficos. Então você tem que ser capaz de resumir, compilar diversas informações de uma forma que qualquer um possa ler, entender e interpretar. Na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês uma planilha de Excel com informações socioeconômicas do Paraná. A planilha pela planilha não mostra nada, porque são muitos dados, são muitas informações. Você tem que ser capaz de fazer com que esse amontoado de números sejam transformados em informação, de forma que qualquer um pode ler, ou pelo menos que a maioria, ou principalmente que o seu chefe, que o seu líder, ou que você mesmo seja capaz de, a partir daquela tabela, a partir daquele gráfico, tomar a decisão correta, ou a decisão mais coerente com a realidade da empresa e também com o do mercado à sua volta. Por fim, fechando o ciclo, análise e interpretação dos resultados. É aqui que você vai ter as ferramentas necessárias para tomar a decisão. Você definiu o problema, planejou, coletou, organizou, mostrou e agora você está analisando o que você tem de realidade, o que você vai fazer com essa realidade. A realidade da empresa é essa, o problema é esse. Eu consegui compilar e te mostrar, isso aqui é o que nós temos hoje de fato na nossa empresa, na nossa economia. O que podemos fazer? Aqui fechamos esse ciclo de busca de resolução de um problema bem definido, passamos pelas etapas da metodologia estatística, que, volto a dizer, é muito similar com o processo decisório em termos de etapas, e tomamos uma boa decisão. E aqui, para fechar, um ciclo que reflete a realidade das etapas do processo estatístico. Nós temos um problema, nos planejamos, coletamos os dados, organizamos os dados, planejamos os dados e analisamos os dados. A pergunta: se eu não coletar dados, tudo falha. Se eu não tiver dados, todo o resto falha. Se eu não definir bem meu problema de pesquisa, todo o resto falha. Então, é necessário que todas as etapas do processo metodológico estatístico sejam, de fato, apresentados, discorridos, analisados e realizados. Porque se faltar um elemento no processo, todos os demais irão falhar. Então, vejam que a estatística, enquanto ciência de obtenção e tratamento de dados, fornece ferramentas
muito úteis e muito interessantes para te ajudar enquanto administrador e enquanto gestor para tomar decisões. E aqui fica uma ilustração que eu bolei para vocês de como que a estatística vai te ajudar enquanto profissional. Quando temos dados mais a estatística, geramos informação. Aí volta ao que eu disse, sem a estatística só teremos dados, não teremos informação. E é neste ponto que você, administrador, que você, gestor, tem que lidar ou tem que saber minimamente a lidar com a estatística, com as ferramentas que ela fornece. E você vai aprender na sua graduação, ao longo de sua formação, e no nosso projeto você vai receber dicas que vão lhe auxiliar ainda mais nesse processo para você utilizar de forma correta essa ciência. Eu tenho dados com estatística, eu vou ter informação. Uma boa informação com um bom profissional resulta em boa decisão. Ou seja, com uma estatística aplicada a uma base de dados, eu vou gerar informação. Essa informação na mão de um bom profissional vai gerar boa decisão. Ou um profissional de excelência que tem acesso a boas informações tende a acertar mais em suas decisões. E aquela questão, como eu já mencionei, não é só para a empresa que é interessante o acerto contínuo, mas para você, enquanto profissional, se posicionar no mercado, ser acima da média, ser de excelência, para que a sua empresa consiga gerar bons resultados, que são transfigurados em uma organização como lucros, como ganhos. Então, seja um profissional capaz de lidar com informação. Agora, se você tem uma má informação, eu coloquei de ponta cabeça só para vocês terem uma alegoria do contrário, uma má informação e um mau profissional, qual é o resultado? É uma má decisão, porque é muito difícil que você consiga tomar uma boa decisão se você não tem uma boa informação. E é impossível você ser capaz de definir o que é uma boa informação do que é uma má informação se você não tem os conhecimentos básicos da estatística. Então, pensem com carinho nessa realidade. Informação garante decisão. Boa informação garante boa decisão. Um bom profissional é capaz de pegar dados e, com a estatística, transformar em informação para ter bons resultados. Para concluir, a estatística está presente em sua vida o tempo todo. Como eu te disse, qualquer tipo de tabela, gráfico que você vê em jornais, previsões meteorológicas, a condição dos leitos de UTI, qualquer coisa que traga dados transfigurados em informação, foi feito através da estatística. A estatística, além de várias outras aplicações, é fundamental para você tomar decisões. Então, saiba disso, não é a ciência pela ciência, é o conhecimento prático, útil para que você possa tomar boas decisões enquanto profissional da administração e da gestão. Para isso, o gestor deve conhecer o básico sobre o método estatístico, análise de tabelas e de gráficos, que são justamente os temas da nossa segunda e terceira aula. No nosso próximo encontro vamos falar sobre tabelas e no terceiro sobre gráficos. E por fim, e isso eu vou enfatizar muito ao longo das nossas próximas aulas, bons dados e boas informações garantem decisões mais eficientes. Não quer dizer que você não vai errar. Só que a chance de você errar é cada vez menor se você tem uma boa informação para lhe ajudar para tomar a decisão eficiente, correta. Por enquanto é isso, essa foi a nossa primeira aula, espero que você tenha gostado. Espero você no nosso próximo encontro, que falaremos sobre como construir tabelas. Um forte abraço.